Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento. Estamos com matemática no 5º ano, aqui mais uma vez com vocês. Quero aproveitar e fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, tenho cabelos encaracolados, uso óculos de aro preto, também brincos de argola e estou com uma regata verde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento. E é muito importante porque nós temos em mente o avanço dos nossos alunos, né, que eles aprendam aquilo que é essencial para que eles consigam prosseguir, então, nesse ano aí que está por vir, tanto 2022 quanto 2023. Meu nome é Shalimar Máximo, eu estou como PCNP hoje na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, atuei muitos anos como professora em sala de aula, também passei pela coordenação e hoje atuo aqui na formação. Então, quero convidar vocês a seguir aqui, então, para a nossa formação. Quero compartilhar os nossos slides com vocês. Vamos lá? Gostaria de lembrar, então, que vocês têm um acesso aqui, sempre que precisarem, no material Aprender Sempre, que ele está sempre neste link, quando nós compartilhamos esse material com vocês. Fica de fácil acesso, caso você não tenha um material físico num determinado momento, ele está sempre aqui para te auxiliar, tá certo? Nós vamos passar, então, para os nossos objetivos no dia de hoje. Nós queremos, então, revisitar a formação do encontro anterior sobre o trabalho com o pensamento geométrico, né? Para passarmos, então, para a discussão de um outro tipo de pensamento. Queremos apresentar as ideias que compõem, então, o pensamento estatístico e alguns dos aspectos que possibilitam o avanço no pensamento, no conhecimento estatístico. Queremos analisar uma aula da sequência didática 5 e identificar o tipo de pensamento estatístico apresentado nela. E também discutir sugestões para o trabalho no ATPC com foco no pensamento estatístico. Bora lá para a nossa agenda. Bom, como a nossa prática está associada aos nossos objetivos de aprendizagens que selecionamos, apresentamos nossa agenda de hoje. O primeiro momento tem a ver com o propósito, que é sempre de recuperar o percurso desenvolvido na formação anterior, visando trazer continuidade ao percurso escolhido. Como já apresentamos anteriormente, as nossas formações deste ano estão relacionadas a compreender os diferentes tipos de pensamentos ou raciocínios matemáticos, sem fazer distinção entre eles. Já discutimos o pensamento aritmético e alguns dos seus desdobramentos, a numeração e recuperar alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo do primeiro bimestre. Também desse pensamento aritmético, a quantificação, as operações do campo aditivo, os significados das operações e a mudança no lugar da incógnita. Em seguida, vamos discutir o pensamento geométrico a partir de algumas referências teóricas. Na sequência, faremos a análise da habilidade da sequência didática 6, com foco no pensamento geométrico. E no quarto momento, vamos então aprofundar nosso olhar a partir da análise de uma aula, da sequência didática 5, com foco, então, no pensamento geométrico. E, por fim, vamos discutir algumas sugestões. Vamos lá? Recuperando, então, a formação anterior, o percurso da sequência didática 4. Para Freudenthal, é o teórico que nós estamos usando como base, então, dos nossos estudos, ele diz que a geometria é o estudo das formas e das relações espaciais, e complementa trazendo que esta unidade temática pode proporcionar uma aproximação da matemática com a realidade, visto que todos os objetos que nos cercam são compostos por formas, algumas são regulares, outras nem tanto. Inclusive, autores como Lorenzato dizem que as formas são o primeiro contato do ser humano enquanto criança, pois tudo que a cerca tem uma forma. Mas também não podemos deixar de falar das relações espaciais, uma vez que elas nos ajudam a localizar e nos movimentar por diferentes espaços, e podemos dizer que também permeia o dia a dia das crianças. Assim, a geometria permite relacionar o mundo da criança
com os interesses reais, desenvolver suas capacidades espaciais, permite conexões com outros conceitos matemáticos e proporciona um conjunto de situações problemáticas, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, segundo Moreira e Oliveira. Ponte e Serrazina são outros teóricos também que nos ajudam, então, neste momento. Eles mostram um lado da geometria, dizendo que este tema pode aproximar os diversos objetos de conhecimento da matemática e mostra exemplos como o da reta numérica, que pode possibilitar a construção de um modelo representativo dos números, e as figuras geométricas, que podem auxiliar a compreensão dos números racionais, das frações, estabelecendo, então, uma relação direta com os números decimais. Vamos olhar, então, para o trabalho com as orientações espaciais. Já na educação infantil, as crianças chegam com conhecimentos e com habilidades no espaço físico. Isso pode e deve ser explorado, permitindo que a criança passe do espaço até então vivenciado para um então espaço pensado. E as noções de espaço como grande, pequeno, esquerda e direita devem ser revisados de forma oral, mas também de forma concreta, em diferentes situações didáticas, que são aquelas intencionalmente preparadas para propiciar a percepção de cada noção trabalhada. Materiais manipuláveis, desenhos, histórias, formas de registro diferenciadas que permitam que o aluno reflita e utilize os conceitos discutidos. No trabalho com as formas, ele tem relação com o reconhecimento das figuras espaciais e das figuras planas. É preciso que se estabeleça uma progressão em relação à apresentação das tarefas para os estudantes, como mostrado na sequência. Seria o reconhecimento, a análise, a dedução informal e, finalmente, a dedução formal. Nos anos iniciais, é importante que as crianças possam manipular objetos que representem uma aproximação com as formas espaciais, por exemplo, com as formas espaciais. Caixas com formato de cubos, de paralelepípedos, caixinhas que sejam triangulares, hexagonais, etc., ou melhor, que tenham uma forma triangular, a forma hexagonal, e a partir da manipulação, elas consigam explicitar os seus formatos e, ao mesmo tempo, associar o nome à sua forma. Lembrando que a exploração é de fundamental importância, né? Nós discutimos isso, o quanto a criança explorar esses objetos e manipular favorece para que ela consiga, então, internalizar esse conhecimento. Lembrar que é importante, que explorar é o ato de examinar, analisar, e nesse caso, chegar às suas próprias conclusões primeiro, e só então ter a orientação do adulto. O próximo passo que precisa ser pensado como tarefa diz respeito à análise que identifica nesse processo os componentes que compõem a figura. Então, ela reconhece algumas das suas propriedades e faz uso dela para resolver os problemas. No nível da dedução informal, já apresenta domínio do processo dedutivo e se utiliza de algumas demonstrações, trazendo junto o reconhecimento de condições necessárias e suficientes para a existência do objeto de conhecimento, mas necessitando ainda de apoio de objetos ou de materiais manipulativos para poder apresentar as suas conclusões. Ou seja, pensar nas propriedades desses objetos. Essa situação pode ser observada a partir da classificação, por exemplo, dos quadriláteros, dentro da classe dos polígonos. Um exemplo disso pode ser a observação e a manipulação de quadriláteros, e observar algumas dessas características: possuir 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais. Na dedução formal, os estudantes apresentam o domínio das propriedades dos objetos. Um exemplo disso pode ser: os poliedros são convexos se tiverem as seguintes características: 2 faces distintas não pertencem ao mesmo plano. Cada aresta pertence a apenas 2 faces. As faces são formadas por polígonos planos, tudo sem o apoio dessa visualização. Ou seja, os conhecimentos já se encontram, então, em uma fase de abstração. Bom, recuperamos, então, esse processo que nós fizemos ali na sequência
4, e agora nós vamos caminhar para o nosso segundo momento, que é o pensamento estatístico. Recebemos diariamente muitas informações, e elas sempre vêm organizadas de várias maneiras. Entre elas, nos deparamos, por exemplo, com gráficos e tabelas de vários tipos. Desse modo, todo cidadão precisa compreender essas informações, como ler, como interpretar, e pegar apenas o que é relevante para o seu objetivo. Mesmo uma simples leitura de dados, que é para mera informação, tem apoio no pensamento estatístico. Mais uma vez, posso usar aquela informação uma vez que eu posso usar aquela informação para explicar algo ou simplesmente me posicionar a respeito, então, de algum assunto. O simples fato de saber, por exemplo, em alguma tabela, alguma informação, os gastos prioritários de um governante, pode implicar em um posicionamento contra ou a favor, né, porque eu tenho agora ciência desses dados e eu consegui, então, interpretá-los para poder fazer uso deles. Se eu possuo essas informações dispostas de uma forma que eu tenha consciência desses fatos, dentro da pergunta que eu fiz, significa então que os dados foram analisados e nós temos presente aí o pensamento estatístico. Vamos olhar um pouquinho mais para a estatística. Hoje, a estatística tem a sua presença marcada em quase todas as áreas da vida do ser humano. Ou seja, tudo aquilo que fornece dados, que possam ser organizados, que permitam uma análise, tem a ver com pensamento estatístico. Tomamos a decisão da roupa que vestimos com base na previsão do tempo, que é uma análise estatística, é uma análise de dados climáticos, mais as imagens. Eu posso discutir as possibilidades de um investimento financeiro com base em estatísticas fornecidas por consultorias, ou construo simplesmente processos de recuperação para os alunos baseada em fatos oferecidos por uma plataforma que vai compilar as respostas e me oferece o índice de acertos e erros das questões. Viram como a estatística está presente no seu dia a dia? A partir disso, o aprendizado da estatística, ele é de fundamental importância para que nosso aluno, em sua formação enquanto cidadão, ele possa atuar na sociedade, nesse momento, na realidade em que ele vive. O pensamento estatístico, como nós estamos dizendo, Campos diz que um aluno revela esse pensamento estatístico quando ele é capaz de entender o processo no seu todo, quando percebe as diversas relações e os significados das variações dos dados, e quando formula questões e especulações que não estavam inicialmente previstas ou explícitas ali naquele gráfico, naquela tabela, naquelas informações. A literacia estatística, segundo Garfield, é vista como uma capacidade de compreender a linguagem estatística, isto é, utilizar corretamente a terminologia, os símbolos e os termos estatísticos, e de interpretar gráficos e tabelas, de compreender informações estatísticas apresentadas nos meios de comunicação social. Quando na leitura de um jornal o aluno compreende o conteúdo publicado na forma de dados, tabelas e gráficos, ele não está apenas realizando uma leitura de dados, mas compreendendo o que está posto e levantando questionamentos a partir destas compreensões. É o nível de literacia ou de uso social que entendemos ser o objetivo da escola. O pensamento estatístico deve ser desenvolvido a partir de situações reais. É claro que muitas vezes, quando lemos dados já disponibilizados em algum veículo de comunicação, não temos acesso ao processo de como os dados foram coletados e tratados. Mas para que nosso aluno avance no pensamento estatístico, é um assunto importante a trazer em sala de aula, que ele vivencie esse processo, desde a escolha do assunto a ser pesquisado, até a construção e a análise dos dados. A variedade de situações também vai ampliar esse conhecimento e vai oportunizar reais situações para o desenvolvimento do pensamento estatístico. Quais são os dados a serem tratados? Por exemplo, como numa pesquisa sobre o consumo de frutas, né? Então, os alunos foram alertados para o fato da contagem das peças de fruta não ser linear, isto é, algumas peças de frutas como uvas, cerejas, morangos e outras
não acontece de forma linear, não conto a fruta, por exemplo, a uva, como uma maçã, né? Porque ali no caso, se eu for considerar cada bago, então eu teria que fazer uma contagem diferenciada. Então é preciso que eu conceitue isso com o meu aluno, que eu traga essa especificidade. Esse tipo de pensamento é pensar sobre os dados. É quando o aluno é capaz de reconhecer e categorizar os dados, qualitativos, quantitativos, discretos ou contínuos, e saber usar essa tabela ou gráfico, né, ou uma medida adequada para um determinado tipo de variável. Então, nessa fase de recolha de dados, muitas foram as conexões estabelecidas pelos alunos com outras áreas do saber, no momento em que ele está, então, selecionando essas frutas, nomeadamente a área de estudo do meio, na medida em que analisaram a roda de alimentos, que aprofundaram melhor os conhecimentos relacionados com as frutas. Eles conseguiram recolher essas informações importantes sobre elas e a quantidade aconselhável, porções definidas para se consumir, por exemplo, a partir por cada pessoa ao longo do dia. Então, os alunos elaboraram, então, instrumentos a partir disso, dessa recolha de dados por sua iniciativa, tendo em conta o que eles pretendiam analisar. Então, é uma fase de trabalho investigativo e toda ela estruturada pelos próprios alunos e conduzidas pelos mesmos. Então, nós vamos ver aqui um exemplo a seguir. Sempre, ao trabalharmos com o gráfico, é muito importante que o professor, ele chame a atenção para os componentes dele, para que ele trabalhe com o aluno esse aspecto visual que se apresenta, porque nós sabemos que ele o dado ou a tabela, né, o gráfico ou a tabela, ele é constituído tanto pelo que se encontra ali, verbalmente ali, no caso, é aquilo que está escrito, como também pela sua disposição visual. E isso é importante para que o nosso aluno possa compreender que existem coisas que ele vai encontrar em todas as tabelas, quando ele vê uma tabela, que ele vai ter sempre coluna, que ali ele vai ter sempre o título, ou num gráfico, que esse gráfico sempre vai ter o título dele, como nesse caso aqui, evolução da densidade demográfica, que esse título já dá para ele pistas do assunto que esse gráfico está tratando, né? Também é importante oferecer para ele a origem, qual é a fonte, de onde foi retirado. Então, chamar a atenção para esses componentes, né? Esse título, a fonte, e olhando assim a gente consegue perceber aqui. Então, dentro dos eixos, né, que ali nós temos os anos, a gente vai percebendo uma crescente dentro do gráfico de barras que nós temos aqui, e essa questão, então, dos habitantes, né, por quilômetro quadrado. E assim fica mais fácil, então, do nosso aluno realizar, então, a leitura desse gráfico. Na sequência, o segundo ponto que nós vamos abordar do pensamento estatístico é pensar sobre a representação dos dados. Então, o aluno é capaz de entender como ler e interpretar gráficos e que tipo de gráfico é apropriado para representar um conjunto de dados. É importante que a gente tenha em mente que não é qualquer gráfico que eu possa usar com determinados dados que eu tenho. Eu preciso saber o melhor gráfico para poder apresentar, então, aqueles dados que eu coletei, tá certo? E também é capaz, nesse momento, de reconhecer as características gerais da distribuição pelo seu gráfico. Então, como representar os dados? É importante mostrar ao aluno que existem inúmeras formas de representação, mas ele precisa pensar qual gráfico vai evidenciar melhor as informações que eu tenho, que eu quero apresentar. Qual gráfico vai permitir uma análise mais clara desta situação? Então, deve-se pensar com relação, por exemplo, à manipulação das escalas, a distinção entre a variável e a frequência, entre a largura e a altura das barras, no caso do gráfico de barras, preservar o tamanho, utilizar sempre o mesmo símbolo, no caso do pictograma. É preciso levar em consideração esse visual, esses símbolos, os rótulos que identificam as categorias das variáveis, e ainda todo o fundo gráfico que joga, por exemplo, com as cores na apresentação desses dados. Por isso, nós estamos vendo que a leitura de um gráfico, ela é de fundamental importância, que seja explicitada pelo docente, pelo professor, porque ele é que tem o domínio desses dados no primeiro momento, dessas informações, e ele vai chamar a atenção do aluno, então, para isso, né?
Bom, a nomeação dos eixos para saber a finalidade do dado, e aí eu retomo aqui, então, nós estamos vendo, como eu já havia citado no anterior, um eixo que está colocando aqui os habitantes por quilômetro quadrado, e o outro está colocando aqui as décadas. Nós podemos perceber aqui na leitura que as datas, os anos que são colocados, eles estão numa crescente aqui de 10 em 10, exceto pelo ano de 1991, que foi o ano que o censo deixou de ocorrer, era para ter ocorrido em 1990, ele acabou acontecendo em 1991. Então, percebe que dentro de toda essa representação aqui, o aluno já vai se situando com relação aos dados. Bom, dentro disso, então, eu tinha colocado aqui para a gente os habitantes e olhar, então, para essa distribuição, e eu quero ir agora para o terceiro tópico que nós vamos discutir, sobre o pensamento estatístico, que é pensar sobre as medidas estatísticas. Então, o aluno, ele é capaz de entender que as medidas de tendência central e de variabilidade dizem respeito a um conjunto de dados, e ele vai conseguir entender ali quais são as medidas mais apropriadas em cada caso para poder representar esse conjunto de dados. Olhando assim, então, nós vemos aqui, por exemplo, olhar, depois de tudo que foi discutido, a parte visual, né, todos os componentes desse gráfico, e nós podemos olhar, então, sobre essas medidas. O que, a partir desse dado, eu posso concluir e também posso prever. Então, o que o autor aqui está dizendo é com relação aos prognósticos. Ele traz aspectos que os alunos conseguiram fazer previsões e justificar com base nos resultados obtidos na primeira fase do trabalho. Então, eu tenho os dados dispostos de uma forma que deixe o assunto a ser tratado de fácil percepção. É possível eu olhar para os dados e realizar as antecipações ou previsões, e aí, então, realizar intervenções nas situações estipuladas. Bom, pensando então nesses três aspectos que nós conhecemos do pensamento estatístico, nós vamos passar agora para o nosso terceiro momento. E aqui nós vamos analisar a aula 7 da sequência didática 5, para a gente poder ver então como o pensamento estatístico está colocado nela. A habilidade de pensamento estatístico que nós vamos trabalhar dentro dessa aula é a aula de número 7, e o título da aula é Calculando o Valor Gasto com Alimentação. E a habilidade que nós temos aqui é a habilidade de ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de coluna ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas de conhecimento e produzir um texto com a síntese de sua análise. Como já é o nosso costume, nós costumamos sempre abrir aqui, então, essa habilidade para a gente conhecer um pouco melhor o que estamos trabalhando na sala de aula. E aí, como a gente já vem fazendo isso há um tempo, com certeza, professor, você já consegue reconhecer, né, os componentes aqui da habilidade, e que isso, inclusive, auxilia dentro do seu planejamento. Então, nós vemos aqui que o processo cognitivo que vai ser acionado é o de uma análise, né, vai ser analisar os dados. E qual é o objeto de conhecimento que o aluno vai tratar ali, que ele vai conhecer? Esses dados estão apresentados em formas de tabelas simples ou de dupla entrada, ou também em gráficos de coluna ou pictóricos. Lembrando que o objeto de conhecimento, dentro dessa atividade, por exemplo, selecionada, ele não trata de todos esses tópicos. Pode vir uma atividade, por exemplo, que trabalhe apenas as questões, os dados em tabela simples. Ou então pode ter uma atividade que trate apenas com gráficos de coluna, tá? Então, isso sempre é a leitura da habilidade casada com a leitura da atividade. E, por fim, o contexto modificador. Com base em informações das áreas de conhecimento, produzir texto com síntese em sua análise. Então, de que forma ele vai fazer essa leitura, como ele vai interpretar e como ele vai apresentar. Então, na sequência, o objeto de estudo que nós temos hoje é a leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos. Então, vamos dar uma olhada. Na aula 7, né, diz assim, depois da turma do 5º ano D, calcular a quantidade necessária
de ingredientes para ser comprado para 40 estudantes, foi preciso calcular o valor que seria gasto com a alimentação. Então, chegou-se ao preço de cada produto. Então, olhando para a tabela, nós já começamos a trabalhar com o aluno a parte visual dela aqui, né? Então, vamos compreender o que é, primeiro, uma tabela simples e uma tabela de dupla entrada. Uma tabela de representação, quando ela é uma representação, desculpa, só voltar aqui antes, que faltou aqui. A tabela, ela é uma representação de linhas e colunas com informações coletadas. Então, ela organiza essas informações de maneira a favorecer, facilitar a compreensão da pauta em questão. Essa tabela que nós estamos vendo aqui, em que ela tem duas colunas, ela tem a coluna dos produtos e a coluna dos preços, ela é uma tabela simples. Então, ela cria uma relação entre duas variáveis. Tá? E é importante a gente saber essa distinção, porque depois a gente vai ver uma tabela de dupla entrada e muitas vezes confunde-se, né, que dupla entrada são duas informações, então nós precisamos deixar isso muito tranquilo, esse conceito muito esclarecido para o nosso aluno, tá? Então, esta tabela aqui é considerada uma tabela simples, mas ela está trabalhando com duas variáveis, tá certo? Então, neste caso aqui, os alimentos com seus respectivos custos para aquisição. Então, fazer a leitura dessa tabela, cada linha, o que está dizendo aqui, colocar, então, muitas vezes, apontar para esse valor aqui, para esse preço, e perguntar para o aluno o que significa esse preço, e aí, então, os alunos, esse é o preço do quilo da abobrinha, porque se nós observarmos aqui, tá suco de laranja, o litro, né, então nós temos ainda as medidas aqui, né, relacionadas do lado, então, a exploração desse visual, e conversando com o nosso aluno. Na sequência, então, dessa atividade, vêm as questões que são pontuadas, tá? Qual o maior valor presente na tabela? Então, o aluno precisa voltar na tabela e ele precisa acessar essa informação, né? Qual o maior valor presente e qual o menor valor? O maior valor é o de R$ 13,50, o menor valor de R$ 1,70. Então, a gente percebe aqui que aqui são questões que estão conduzindo a uma análise dos dados e que também trabalha, nesse momento, com pensamento aritmético, lembra? Quando nós estamos falando na questão de comparação, então, dos números, das quantidades. Na letra B, a pergunta é, qual valor é maior, R$ 4,50 ou R$ 4,30? O que você considerou para escolher esse número? Né? Então, o aluno precisa apresentar a resposta dele e justificar o porquê, então, ele diz que R$ 4,50, esse número foi verificado porque possui a mesma parte inteira, mas quando eu olho para a parte decimal, eu percebo que os 50 centavos é maior que 30. Então, R$ 4,50 é maior que R$ 4,30. Escreva por extenso o número que representa o preço do quilo do feijão, aproveitando, inclusive, para trabalhar essa questão da leitura e da escrita dos números. E que valor representa o quilo do arroz? Escreva-o por extenso, né? R$ 5,50 ou 5 inteiros e 5 décimos. Vamos perceber aqui a relação que vai se fazendo, inclusive, com a questão dos números decimais, né? Apresentando esses números, tanto com relação à medida, no caso, representando a questão, na medida em questão do dinheiro, né? Em que nós temos aqui a nossa moeda, né? R$ 5,50, mas também a leitura desse número na forma decimal, 5 inteiros e 5 décimos. Muito bem. Caminhando, então, nós passamos para outra parte da atividade, e aqui, nessa sequência, nós temos uma tabela de dupla entrada. Então, olha, lembra que nós fizemos a distinção. Por que ela é uma tabela de dupla entrada? Ela não é apenas uma tabela, quando nós lemos o dupla, por uma questão de ter duas variáveis. Neste caso aqui, ela tem certo? 3 informações, 3 variáveis que vão se relacionando, tá certo? Elas são postas e aqui nós temos 3. São 3 categorias de informação. Então, agora o aluno vai ter que olhar para 3 coisas. Da mesma forma, exploração inicial, o que diz cada coluna, o título dessa coluna, qual a informação. Então, a primeira coluna eu tenho os alimentos, na segunda coluna, a quantidade que eu vou precisar para os 40 estudantes, porque a sequência da atividade, então, eu sabia a quantidade
e agora o valor pago, né? Qual vai ser o valor? Então, o nosso aluno também vai ser levado a trabalhar assim. É importante destacar, então, neste caso, que o aluno, ele vai finalizar esse registro com os cálculos dele, tá certo? E ele pode realizar com a estratégia que ele considerar melhor. Mas lembrando sempre que ele precisa relacionar, então, as duas colunas, né? Ele precisa olhar para o preço da tabela anterior, que é o preço unitário, né, do quilo, do litro, para ele fazer o cálculo e chegar, então, no total pago. Ele precisa, então, olhando para a nossa referência teórica, a gente percebe nessa realização da tarefa, que os alunos, eles precisam utilizar dois tipos de pensamento. Eles precisam pensar sobre os dados e precisam pensar sobre a representação dos dados. Pensar sobre os dados, porque para realizar os cálculos e o preenchimento da tabela, ele precisa estabelecer uma relação entre o valor de cada item com a quantidade que foi solicitada. Pensar sobre a representação dos dados, pois ler e interpretar as informações, calcular e registrar na tabela esta síntese dos valores que serão pagos, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho mais agora sobre os cálculos que os nossos alunos podem fazer. Nós sempre temos trabalhado aqui que nesse momento de recuperação e aprofundamento que nossos alunos se encontram, é importante favorecer e incentivar que eles explorem as estratégias pessoais de cálculo. Sempre lembrando que sim, nós vamos caminhar para apresentar as estratégias formais de resolução, né, do algoritmo, mas que é importante extrair do aluno a maneira como ele pensou. Neste caso aqui, nós estamos apresentando, então, uma possível forma de resolução que foi feita, né? Então, o aluno, para encontrar o valor gasto com os produtos, ele verificou a quantidade, o respectivo valor, e calculou, então, o gasto. Então, nós temos aqui, ó, ele fez item por item, e aqui também nós vemos uma estratégia do nosso aluno na disposição das informações, né? E isso é muito importante porque são vários dados que estão apresentados ali, são vários itens para serem calculados. Então, sempre o professor também mostrar ao aluno esse procedimento de organização. Isso é fundamental para que ele consiga se organizar, não se perca entre várias contas. Às vezes ele está usando um rascunho, e aí no rascunho ele começa a fazer uma conta em cima, uma embaixo, outra em cima, outra embaixo, e ele vai misturando tudo, dali a pouco ele já está trocando as informações. Então, é importante, sim, também trazer para ele a estratégia, esse procedimento de cálculo, como que eu faço para resolver essa situação, problema, né? Eu posso colocar um item por linha, vou realizando o cálculo, e depois fica mais fácil, então, para eu encontrar essa totalidade. Nós vemos aqui que realizando todos os cálculos, onde o aluno encontrou, então, o que foi gasto com cada produto, ele consegue realizar a soma total e finalmente encontrar o valor de R$ 155 que foi gasto. Ok, pensando nisso, então, que nós vimos sobre o pensamento estatístico, que nós vimos dentro dessa sequência didática, nós vamos agora para o nosso quarto momento. Dentro desse nosso quarto momento, nós temos as sugestões de atividades para desdobramento da ATPC na escola. Pensando que esse é um momento muito rico de formação para você, professor. É o momento de você sentar com seus pares, é o momento de você sentar com seu coordenador, realizar as trocas, olhar para as atividades, no caso essa que nós pensamos e outras ali também que estão propostas, e trabalhar em cima desse planejamento, observando o que cada atividade pedir. Nesta formação, nós discutimos esse pensamento estatístico e verificamos que uma mesma atividade, por exemplo, ela permite aspectos diferentes, olhar para aspectos diferentes desse pensamento, né? Mas é isso que nós queremos que isso seja feito, então, na escola, que você consiga pegar ali o Aprender Sempre, as atividades, e consiga, então, dispor, né, encontrar dentro da atividade esse pensamento estatístico. Então, é interessante retomar o material do Aprender Sempre, né, e observar o seguinte: se ele, por exemplo, a sequência didática apresenta tabela ou gráfico, se no material do professor você tem o quadro de habilidades com a sequência que está relacionada aos conhecimentos estatísticos, né, pode também olhar, pode não acontecer, mas o material pode fazer uso de tabelas e gráficos também em outra atividade.
Então, vai ser um outro momento de explorar esse gráfico, de explorar essa outra atividade. E identificar nas tabelas e nos gráficos os aspectos desse pensamento estatístico que nós conversamos, que é pensar sobre os dados, sobre a representação dos dados e sobre as medidas estatísticas. Nosso foco hoje ficou em cima do pensamento estatístico, mas lembre-se que muitas vezes o elaborador da atividade, ele não indicou na habilidade temática a questão do pensamento estatístico, mas ele fez uso dessa habilidade, ou seja, fez uso, de um gráfico ou de uma tabela para organizar os dados, né? E você pode aproveitar esse momento, então, para chamar atenção para o pensamento estatístico. Então, possibilita, professor, que você observe qual o foco do pensamento que está presente na atividade, né? Se você puder, inclusive, completar esta atividade com outras, né? Observar ali o que o seu aluno precisa refazer, retomar, aquilo que você precisa reforçar com ele e propor, então, atividades que possam trazer um avanço, um aprofundamento, então, do nosso aluno. No primeiro ano, então, sempre importante, né, mais adequado, atividades envolvendo pensar sobre os dados, a leitura dos dados. Então, cada ano vai ter a sua especificidade, né? Nos anos finais, progressivamente, nós vamos apresentando atividades que envolvam, além do pensar sobre os dados, e também a representação dos dados e também o pensar sobre as medidas estatísticas, tá? E aqui, então, nós, caminhando já para o final da nossa formação, nós apresentamos uma sugestão para que você, professor, consiga se organizar em sala de aula e consiga mapear a sua sala, mapear os seus alunos, né? Uma planilha de estudo, de planejamento, que pode ser adaptada por você, de acordo ali com a sua necessidade, de acordo com o seu grupo, mas a ideia, professora, é de que você consiga aqui, no caso, nas aulas, observar, por exemplo, dentro do estudo que você vai fazer ali do Aprender Sempre, né, as habilidades, tem habilidades ali, por exemplo, na aula 1, que contempla o pensamento estatístico, sim ou não, né? Há aulas que fazem uso de tabelas e gráficos, né? Aí você também, sem citar a habilidade que trata do conhecimento estatístico, então você vai registrar sim ou não. Qual tipo de pensamento estatístico que está se evidenciando nessa atividade? Lembra, então, a ideia que nós trouxemos aqui de pensar, né, sobre os dados, sobre a representação dos dados e sobre as medidas estatísticas, né? Como também, professor, fazer uma tabela onde você possa elencar por aluno e o que cada aluno já conseguiu avançar no pensamento estatístico dele. Bom, professor, aqui nós temos, então, a sistematização da nossa formação de hoje. E o que nós vimos? Primeiro, nós recuperamos a formação anterior sobre o pensamento geométrico, né, que nós estudamos, e depois nós apresentamos as ideias que compõem o pensamento estatístico. Exploramos atividades, né, a aula da sequência didática A5, para identificar o tipo de pensamento estatístico apresentado e discutimos sugestões para o trabalho em APPC, com foco no pensamento estatístico. Deixo aqui para vocês também as nossas referências teóricas e que é interessante você, num outro momento de estudo, acessar, então, para que você consiga ampliar aí o seu nível de conhecimento, o seu nível, o seu estudo. Professor, eu quero, então, nesse momento, agradecer por ter estado comigo até aqui. Obrigado por esse momento aí em que estamos discutindo sobre os diferentes pensamentos presentes aí nas atividades matemáticas e nós nos encontramos aí na próxima formação. Espero que tenha contribuído e que seja muito produtivo para vocês. Obrigada e até a próxima.